Oi, meu nome é Daniel, sou professor de História e hoje nós vamos ter a nossa terceira aula sobre o Egito Antigo e vamos ver alguns aspectos sobre a religião dos egípcios. A religião existente no Egito Antigo era uma religião politeísta. Isso significa que a religião dos egípcios era uma religião formada por mais de um deus. Os egípcios eles acreditavam que os seus deuses geriam todos os fatos do cotidiano, como por exemplo os eventos da natureza, as estações do ano. A gente pode destacar, por exemplo, as cheias do Nilo, que aconteciam em um período determinado do ano e os egípcios atribuíam isso aos deuses. E a representação dos deuses feitos pelos egípcios, ela acontecia de três maneiras. Ela poderia ser uma representação humana, que é chamada de antropomorfismo. Ela poderia ser uma representação em forma animal, que é conhecido como zoomorfismo, ou ela poderia acontecer de forma mista, que misturava o humano e o animal, e isso é conhecido como antropozoomorfismo. A religião egípcia era composta por diversos deuses. O principal deus dos egípcios era o Ra, que era chamado por eles de Deus Sol. Os egípcios acreditavam que Ra havia sido o Deus que havia criado o mundo e dado a vida aos humanos e todas as espécies. Mas, além de Ra, naturalmente, a religião egípcia era formada por outros deuses. Afinal, estamos falando de uma religião politeísta. Então, alguns destaques que nós fizemos foram, primeiro, Anubis, que era deus dos mortos. Anubis ele era representado pelos egípcios em forma de chacal. Depois nós temos Sete, que é considerado o deus da violência. Sete era relacionado a praticamente tudo que era ruim no Egito e, inclusive, ele era representado, associado com animais perigosos e violentos, como, por exemplo, o hipopótamo. Depois nós temos também Tote, que é considerado o deus da sabedoria. E uma das principais deusas da mitologia egípcia era Ísis, que era a deusa da maternidade e deusa da fertilidade. Cada deus da religião dos egípcios antigos possuía um templo distinto construído com o objetivo de realizar a sua adoração. A adoração dos deuses era uma atribuição dos sacerdotes. Eram os únicos que eram responsáveis por organizar a adoração aos deuses. Essa adoração era feita naturalmente nesses templos sagrados construídos para os deuses. E esses templos eles passavam grande parte do ano fechados para o público em geral. Os templos eles só eram abertos para a sociedade egípcia de uma maneira geral nos períodos determinados onde eram realizados os festivais religiosos. Um dos aspectos mais importantes da religião dos egípcios antigos era a crença que eles possuíam na vida após a morte. Essa crença, inclusive, levava eles a depositar inúmeros objetos dentro do túmulo dos mortos, porque eles acreditavam que esses objetos seriam importantes, seriam fundamentais para essa pessoa no além. Os egípcios eles acreditavam que cada pessoa que morria passaria por um processo, por um julgamento no tribunal de Osíris. Esse tribunal ele era descrito no Livro dos Mortos, que é um dos principais documentos sobre a religião dos egípcios. E nesse tribunal determinaria o destino da pessoa, se ela iria usufruir da vida após a morte ou não. E, inclusive, o usufruto da vida após a morte é um dos aspectos que levaram os egípcios a realizar o processo de mumificação, porque os egípcios acreditavam que a vida no além, ela somente seria usufruída se o corpo aqui na Terra fosse preservado. Então, por isso que era tão importante assim a mumificação para os egípcios que levava à preservação dos corpos. A mumificação, portanto, tinha como objetivo, dentro da religião dos egípcios, garantir a preservação do corpo para que a vida após a morte pudesse ser usufruída. O processo de mumificação, da forma como conhecemos, era um processo extremamente caro. E, portanto, ele era limitado apenas àqueles que tinham condições de pagar por esse processo. O processo de mumificação, da maneira tradicional como conhecemos, ele funcionava da seguinte maneira. Primeiramente, eram retirados todos os órgãos do corpo humano, exceto o coração, porque o coração era considerado o centro da vida para os egípcios e o coração, inclusive, ele tinha uma atribuição importante
na crença que eles possuíam no julgamento no tribunal de Osíris. Então eles retiravam todos os órgãos, exceto o coração. O corpo, ele passava por um processo onde ele era banhado com óleos e com resinas especiais. E após o corpo ser banhado com esses óleos e resinas, ele seria enfaixado com faixas de linho. Todo esse processo, apesar de parecer algo simples, ele era um processo um pouco lento. Ele demorava mais ou menos 70 dias para acontecer. Agora, quem não possuía condição para pagar por todo esse processo, porque ele envolvia uma série de produtos que eram extremamente caros, tinha naturalmente um processo mais simples, que não utilizavam produtos tão caros assim, produtos tão especiais, só que naturalmente esse processo de mumificação mais simples, ele não garantia a preservação do corpo da maneira como esse primeiro processo que eu falei garantia. Então, em geral, os egípcios que passaram por esse processo de mumificação mais simples não tiveram seus corpos preservados atualmente, né? E esse primeiro processo que eu falei, que é um processo mais refinado, mais caro, ele sim garantiu a preservação desses corpos até a atualidade. A preocupação dos egípcios com a vida após a morte é utilizada pelos historiadores para explicar a construção das pirâmides. Diferentemente do que algumas pessoas pensam, as pirâmides elas não eram casas construídas pelos faraós para que eles pudessem viver. As pirâmides, na verdade, elas eram tumbas funerárias que tinham como objetivo receber o corpo dos faraós depois que eles morressem e que esse corpo fosse preservado lá. As primeiras pirâmides elas foram construídas por volta de 2.700 anos antes de Cristo. Atualmente no Egito existem mais de 100 pirâmides que são preservadas. No entanto, as principais pirâmides são conhecidas como as pirâmides de Gizé. São 3 pirâmides, Quéops, Khafre e Miquerinos. Essas 3 pirâmides elas ficam nos arredores da cidade de Cairo, a capital do Egito, e a maior delas, que é Quéops, ela tem 146 metros de altura. A construção das pirâmides, no entanto, ela não durou muito tempo. Elas foram abandonadas durante o período do Novo Império e a construção das pirâmides acabou sendo abandonada porque ela era alvo de inúmeros saques que roubavam tudo que era depositado lá dentro. Então essa foi a nossa aula de hoje, eu espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de curtir, compartilhar o vídeo e se inscrever no canal. E qualquer dúvida, só acessar os links que estão aqui embaixo na descrição do vídeo. Até a próxima aula.